presente, vai chegar a todas as pessoas. Os irmãos estão me ouvindo? Estamos sim. Não apareceu uma mensagem aqui, mas tudo É bem. a mensagem de gravação. Tá ok. Então, a gente percebe que muitos estão querendo se preparar para esse momento, né? E nós temos que verdadeiramente nos preparar para esse momento, né? O derramamento do Espírito Santo. E nós temos que ser parte ativa deste evento, né? Aliás, nós temos que ser o propagador desta verdade para que outras pessoas, né, também sejam multiplicadores dessa verdade. E aí Jesus possa vir, né? As outras pessoas que estão em outros apriscos, né, que Jesus fala, que ainda não conhecem essa mensagem, irão ouvir essa mensagem, e essa mensagem vai se multiplicar de uma forma tremenda, e então nós podemos ver Jesus voltar nas nuvens do céu, né? E eu queria fazer aqui um comparativo, né? Como esse evento da chuva serôdia com o evento do Pentecoste, do início da igreja primitiva, né? Eu queria fazer um comparativo com os primeiros passos, né? Da igreja cristã no primeiro século, né? Da nossa era. Como foi que isso aconteceu? E isso precisa se repetir em nossos dias para que esse derramamento do Santo Espírito, de uma forma tremenda, possa realmente acontecer em nossos dias, né? Então, eu gostaria de levar os irmãos até Mateus 24, capítulo 1, versículo 3. Mateus 24, né? É um capítulo muito conhecido de todos nós, que Jesus fala, né? Sobre os finais dos tempos. E eu queria fazer um comparativo aqui com o derramamento da chuva serôdia no mundo inteiro, né? Mateus capítulo 24, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos orar antes para que esse mesmo Espírito que nós estamos falando possa permanecer em nosso meio, né? Eu, como moro aqui perto do aeroporto, né? Mas vocês vão sempre ouvir essa zoada aí de decolagem de avião. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai, aqui estamos diante deste livro sagrado, que muitos derramaram sangue, deram sua vida, para que nós pudéssemos hoje, no tempo do fim, pudéssemos meditar nele e aprender dele e propagar sobre as suas mensagens de verdade. Nós te agradecemos essa oportunidade ímpar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diz assim Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-me quando serão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Interessante, irmãos, esses 3 versículos, Jesus, ele estava no templo, né? Estava pregando ali para os fariseus, dizendo algumas verdades para os fariseus, né? Falando da hipocrisia, né? Da religião, do judaísmo não vivida pelos líderes daquela época, né? A corrupção generalizada dentro da igreja. Jesus denunciando tudo o que estava acontecendo. Saindo do templo dessa pregação, os discípulos olham para o templo e quer, de alguma forma, exaltar a magnitude do templo, a beleza do templo que foi construída por Herodes. Na realidade, foi uma grande reforma que Herodes fez naquele templo.
para agradar os líderes religiosos da época, os habitantes de Jerusalém, e assim não ter muitos problemas, né, de revoltas contra o Império Romano, né? Mas o que Jesus falou e disse, olha, vocês estão vendo essas pedras magníficas, monumentais, essa estrutura, né, exorbitante, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai se acabar. E os discípulos, né, ficaram preocupados com essa afirmação de Jesus, que aquele templo monumental ia ser destruído. E eles imaginavam que essa destruição seria uma destruição do mundo inteiro, né? E ali ia reinar o Império de Jerusalém, né? O Império do Judaísmo. E Jesus, no versículo 3, alerta, né? Faz um alerta. Percebeu que os discípulos estavam tenebrosos, com medo desse grande evento. Jesus disse, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado que esse medo, ele é muito perigoso para a nossa vida espiritual, né? Uma pessoa com medo, tenebrosa, aterrorizada, ela é fácil de ser conduzida por qualquer vento de doutrina, né? Nós presenciamos isso no Covid, né? Estamos presenciando isso nessa pandemia, né? Que as pessoas, através da mídia, dos meios de comunicação, estão amedrontando o povo para que o povo acredite em tudo o que os seus líderes políticos falam, né? Isso é notório. E nada mais é do que um sinal dos últimos dias, né? O medo vai imperar. E o medo, a pessoa com medo, ele é fácil de ser enganada. Se nós observarmos nesse capítulo 24, Jesus fala por diversas vezes, acautelá-los para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, né? E diz mais, surgirão muitos falsos cristos e enganarão a muitos, né? Jesus continua dizendo, nesse mesmo capítulo, né? No versículo 24, olha, surgirão falsos profetas e farão tão grandes prodígios que, se possível, até os eleitos de Deus, até os adventistas que possuem a verdade presente, poderiam ser enganados, né? Então, Jesus está alertando aqui aos seus discípulos para que o medo não os levassem ao engano, né? É uma característica dos finais dos tempos. E aqui no versículo 12, né? Jesus diz assim, olha, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunhas todas as nações, então virá o fim. Quando podes virdes que o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, lê e entenda. Então, o que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Interessante, irmãos. Olha como é interessante esse episódio. Isso aqui aconteceu, Jesus falou aqui, estava falando aqui, no ano 31. Jesus estava profetizando para o ano 66. Mais ou menos 35 anos aqui, nós podemos observar que Jerusalém ela seria cercada, sitiada, né? E quando a gente observa aqui em Lucas, capítulo, deixa eu ver aqui, que ele fala exatamente nesse evento que no primeiro cerco Roma iria sitiar Jerusalém, mas acontece um evento muito importante em Roma. Esse cerco ele é suspenso, os soldados de Roma voltam para Roma e ali a destruição não acontece.
E Jesus está dizendo que quando esse primeiro cerco acontecer, Lucas fala bem disso, quando o abominável, né, ali cercar a Jerusalém, então está na hora do povo de Deus fugir. Não é? Então, naquele momento, no ano 66, naquela retirada dos soldados romanos, o povo de Deus saiu da Judéia, foi para os montes, e a irmã White diz, nós sabemos disso, que nenhum cristão morreu nesse cerco. Mas, no ano 70, né, 4 anos depois, a gente observa que o general Tito veio com toda a fúria e destruiu Jerusalém. Mas o que eu queria falar para os irmãos era que nesse período do ano 31 até o ano 66, o evangelho de Cristo foi pregado a todas as pessoas. E Jesus comenta que quando ele for pregado a todas as pessoas, quando esse evangelho for pregado a todas as tribos, nação, língua e povo, então viria o fim. Mas Jesus estava falando do fim de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E a gente entende que essa profecia ela tem um sentido duplo. Né? Se a gente observar em Colossenses, por que eu estou afirmando isso? Né? Colossenses, o capítulo 1 de Colossenses, fala por 2 vezes, né? Paulo falando à igreja de Colosso. Filipenses, Colossenses, fala lá no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim, olha, por causa da esperança que vos é reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Observem que aqui o evangelho, a igreja primitiva, né, o apóstolo Paulo, em sua época, todos os seus contemporâneos já tinham ouvido a palavra de Deus. Nós podemos entender aqui foi no ano 60, podemos dizer que não foi no ano 60, né? Vamos imaginar aqui na década de 60, que é a pregação do evangelho. E se a gente for lá no versículo 23, é mais claro ainda, né? Desse mesmo livro de Colossenses, capítulo 1, diz assim, e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Observem, irmãos, que o evangelho de Cristo, a destruição de Jerusalém, naquele momento, no ano 66, está cumprindo cabalmente a profecia de Cristo, que o evangelho seria pregado em todas as nações, tribos, em todas as regiões, para que então viesse o fim de Jerusalém. E quando nós comparamos aqui, quando nós vamos ver como foi que esse evangelho começou, a gente precisa ir para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, especificamente ali no capítulo 2, né? A gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre como deu início a essa descida do Santo Espírito de Deus para que o povo tivesse preparado, para que o evangelho chegasse a todas as nações na época ali dos apóstolos de Jesus, né? Então, a gente vai ver aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 14, começando assim, e Pedro, porém, capítulo 2, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. E esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias
acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. E depois continua, né? Então, aqui, o apóstolo Pedro, depois que todos os discípulos começaram a pregar o evangelho, né? Só nessa pregação de Pedro foram quase 3.000 pessoas receberam o Santo Espírito de Deus. E ele faz referência a Joel, ao profeta Joel, porque as pessoas ali naquele momento pensavam que os discípulos estavam embriagados, né? Mas ele disse, olha, esta hora que ele fala aqui, né? A terceira hora do dia, era 9 horas da manhã, não tinha condição dos apóstolos estarem embriagados, né? Então, ali nada mais é do que uma profecia que estava cumprindo. A descida do Santo Espírito de Deus para que as pessoas fossem convencidas da verdade, conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, né? E o resultado, nós sabemos, dessa pregação foi a descida em grande escala, a ponto de que todas as pessoas, né? E ali nós podemos ver do ano 31 até o ano 66, né? O evangelho foi pregado, começando ali pela igreja primitiva, né? Mas a gente sabe que hoje, para nós, podemos receber a plenitude do Santo Espírito, e ali vem a chuva serôdia, nós precisamos receber a chuva temporã, não é? Que ali, naquele momento do Pentecostes, né, da pregação de Pedro, que foi o pontapé inicial da descida do Santo Espírito de Deus, a gente observa que houve uma semeadura, né? Houve uma plantação, houve uma preparação. E a chuva serôdia, a gente entende, né? Que é aquela chuva que vai fazer nascer o fruto, que o fruto vai estar maduro para que floresça, né? Ali a pregação do Evangelho. E eu pergunto aos irmãos, para que esse Santo Espírito caia em nossos dias, nós precisamos receber esse Santo Espírito de uma forma medonha, né? De uma forma tamanha tal que as pessoas fiquem impressionadas, que as pessoas percebam que o povo de Deus verdadeiramente está falando da parte do Santo Espírito de Deus. O que é que nós precisamos fazer para que esse Santo Espírito caia nesses últimos dias? Né? E aqui eu pontuei alguns versículos, a gente vai analisar aqui alguns versículos, para que esse Santo Espírito de Deus caia sobre nós no tempo do fim. E essa profecia da chuva serôdia, né? da colheita, para que o fruto esteja maduro, então Jesus possa retornar, nós precisamos de uma coisa. Zacarias, capítulo 10. Vamos ler lá Zacarias, Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Diz assim. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, o Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuva abundante, e a cada erva do campo. Então, irmãos, nós precisamos, em oração, pedir que a chuva serôdia faça um efeito em nossa vida, que essa descida do Santo Espírito faça um efeito em nossa vida. Jesus, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 3, ele faz uma referência clara. Lucas, capítulo 11, versículo 3. A palavra de Deus é assim, nós temos que buscar um ponto aqui, um ponto ali, para a gente poder entender. O próprio Jesus falou isso aqui
registrado pelo discípulo Lucas. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que vos pedirem. Né? Se há uma coisa que temos que pedir no tempo do fim, é o Espírito Santo de Deus, para que Deus possa nos conceder. E nós sejamos os baluartes, né? Os mensageiros, os verdadeiros mensageiros da verdade presente, para que aqueles que ainda estão, principalmente em nossa igreja, envolvida em uma mensagem superficial da chuva serôdia. Temos que pedir. Mas, irmãos, a Bíblia nos fala claramente a descida do Santo Espírito em nossa vida. E para que esse mesmo Espírito faça um diferencial em nossa vida, para que nós possamos verdadeiramente ser útil à causa de Deus, como discípulo de Jesus, no tempo do fim, essa descida ela é condicional. Ela é condicional. E nós vamos ver aqui algumas condições para que isso aconteça em nossas vidas. Não basta só pedir, não basta só orar, clamar, louvar. Não basta só você querer ter uma comunhão assim vertical com Deus. Ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa consagrada. Nós precisamos entender que para que o Espírito Santo desça em nossas vidas, nós precisamos ser um diferencial. Atos capítulo 2. A primeira condição para que Deus possa ouvir as nossas orações, para que nós possamos verdadeiramente sermos testemunhas vivas. Atos capítulo 2, versículo 38. Olha que coisa interessante. Aqui no mesmo sermão de Pedro, né? Versículo 38, capítulo 2 de Atos. Diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu ali na pregação de Pedro, nos primeiros passos da igreja primitiva. O povo viu o Espírito Santo descer sobre os discípulos, e depois daquela pregação, os ouvintes questionavam: e agora, Pedro, o que nós devemos fazer? E Pedro disse: olha, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus caia sobre vós. Precisamos, meus irmãos, dar fruto de arrependimento em nossos dias. Mesmo em uma igreja mundanizada, mesmo em uma sociedade corrompida, mesmo no cristianismo pregando muitas teorias, narrativas de um cristianismo falso, nós temos que entender que precisamos nos arrepender e viver uma vida em comunhão com Deus. E sermos batizados. Aqueles que ainda fazem parte desse grupo precisam ser batizados, porque é importante se declarar para o mundo, é importante se declarar para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, que o batismo é importante para declarar que nós estamos morrendo com a vida velha e surgindo com uma nova vida cheia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Isso precisa acontecer em nossa igreja. E isso vai acontecer em nossa igreja. Capítulo 3 desse mesmo livro de Atos. Olha só, irmãos, a outra coisa que precisa acontecer. Capítulo 3, versículo 19. Né? Ainda Pedro aqui falando, diz assim, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
E venha sobre nós tempos de refrigério pela presença do Senhor. Podemos dizer assim, pela presença do Espírito Santo de Deus. Batizar, primeiro arrepender-se, depois batizar, porque através desse batismo, né, nós temos que nos converter. Os nossos pecados são apagados, são perdoados por Cristo, e o peso da culpa, não é? Ele é ali aliviado pelo perdão do nosso Senhor. E nós vamos viver agora na presença do Santo Espírito de Deus, sob um refrigério tal, irmãos, que a nossa voz será ouvida por muitas pessoas. E a descida do Santo Espírito vai ser uma realidade na nossa sociedade. Capítulo 5, desse mesmo livro de Atos. Nós estamos aqui explorando o livro de Atos dos Apóstolos, porque foi ali onde começou o verdadeiro movimento da igreja cristã. E isso vai acontecer em nossos dias, meus irmãos. Se isso não acontecer em nossos dias, a chuva serôdia não será uma realidade. Mas nós acreditamos, porque isso é uma profecia. Ela vai acontecer, né? A seara vai ter que estar madura para que Jesus possa voltar. Capítulo 5, versículo 31 e 32, irmãos. Olha só. Capítulo 5, versículo 31 diz assim: Deus, com a sua destra, os elevou a Pentecostes, os elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos vossos pecados. Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós também e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles a quem obedece. Olha só, irmãos. Lucas registrou aqui a fala dos discípulos, né? Ele falou que eles eram testemunhos da descida do Santo Espírito, que esse Santo Espírito só foi dado aos discípulos. Sabe por quê, irmãos? A palavra aqui é muito clara, porque houve a obediência. Irmãos, sem a obediência, não vai haver arrependimento, não vai haver batismo. Os nossos pecados não vão ser apagados. Sem a obediência, não vai haver consagração, fidelidade. Sem a obediência, Deus não vai poder ouvir as nossas orações, pedindo pelo Santo Espírito cair sobre a sua igreja. Então, a obediência, meus irmãos, é um ato de que é de suma importância no tempo do fim, para que a chuva serôdia seja uma realidade em nosso meio. Voltando um pouquinho ao capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. É tão interessante, irmãos, quando eu estava estudando essa meditação, eu observei como é importante o livro de Atos dos Apóstolos para os nossos dias, para a gente entender como foi que aconteceu aquele evangelho sendo pregado a todas as criaturas, a todas as pessoas, e ela aconteceu. E então veio o fim, né? Mas aqueles que estavam inseridos no processo do recebimento do Espírito Santo de Deus, eles escaparam. Eles fugiram para os montes, né? Então, aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, diz assim: Mas vós recebereis a virtude do Santo Espírito de Deus, que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui, no início da igreja primitiva, né, a promessa foi que o Santo Espírito viria, e o Santo Espírito veio, né? O Santo Espírito veio e o Santo Espírito testemunhou na igreja de Deus. Irmãos, o testemunho, ela é de fundamental importância na nossa vida. Quando uma pessoa verdadeiramente de coração se arrepende, e quando uma pessoa verdadeiramente se batiza de coração e ela se converte, os seus pecados são perdoados. E ela agora nasce no reino de Deus como um evangelista, como um propagador da verdade de Deus, né? Obediente. Ela vai ser uma testemunha viva
né, deste Cristo, que muitos deram a vida para que esse evangelho chegasse até nós. Eu gosto sempre de repetir isso, irmãos. O evangelho que nós estudamos hoje é um evangelho, meus irmãos, a custo de muito sangue. Muitas vidas foram derramadas, torturadas, humilhadas, massacradas. Muitas vidas sofreram para que esse evangelho chegasse até nós hoje. Por isso que nós somos privilegiados de estarmos vivos no tempo do fim e sermos protagonistas deste episódio, não é? Irmãos, mas o que me deixa mais, assim, preocupado, podemos dizer, é o que nós vamos ler agora. A condição para que o Santo Espírito de Deus esteja em nossa vida. Vamos lá para Judas. O livro de Judas. Livro de Judas. Judas é o livro antes de Apocalipse, né? Judas era irmão de Jesus. Eu sempre gosto de falar, né? Às vezes as pessoas fazem uma confusão com esse livro de Judas. Judas, ele era filho de José, irmão de Jesus, né? Existiam 4 Judas, né, ali no Novo Testamento. Judas, o profeta, né, que era Barrabás, está lá em Atos 15. Existia Judas, o irmão de Jesus, que é esse aqui que escreveu esse livro, né? Que Deus aqui o honrou pela sua fidelidade com um livro, né, no cânon bíblico. Isso está lá em Mateus 13, está lá em Marcos 6. Judas, o apóstolo de Cristo, também era chamado Tadeu, né? Judas Tadeu. Isso está lá em Lucas, capítulo 6 também, versículo 14. E tem também o Judas, né? O apóstolo, o outro apóstolo de Cristo, que era o Iscariotes, que foi o traidor. Mas esse Judas aqui que escreveu essa mensagem inspirada num simples versículozinho, mas ele tem uma importância para os nossos dias, irmãos, no tempo do fim. Que eu digo assim, olha, se nós não tivermos atento, nós iremos perder a salvação sem percebermos dentro da nossa igreja. Porque o Santo Espírito de Deus não vai habitar nessas pessoas. Olha só, versículo 19. Só tem um capítulo, né? Versículo 19 de Judas. Aqui falando sobre o tempo do fim, viu, irmãos? E aqueles que ficaram de fora, né? São os que de si mesmos se separam. São pessoas sensuais, que não têm o Espírito Santo de Deus. Irmão, vocês observaram, a primeira vez que eu me deparei com esse versículo, irmãos, eu fiquei assim, verdadeiramente muito preocupado. Porque o primeiro passo para o mundanismo fazer parte da minha vida é quando eu absolvo o modismo na minha forma de me apresentar para a sociedade. Isso é notório, isso é claro. Quando eu absolvo características do modismo, que o mundanismo quer colocar como uma ditadura na minha vida, eu tenho que estar bem ciente de que eu não tenho o Santo Espírito de Deus. Quando eu vou ao espelho e eu observo as minhas vestimentas, os meus trajes, que ele está transmitindo sensualidade, irmãos, eu tenho que estar bem ciente de que o Santo Espírito de Deus não está sobre mim. Porque esse versículo aqui é muito claro. Ele está dizendo que nos últimos dias, pessoas irão se afastar do povo de Deus. São pessoas sensuais. E essas pessoas não têm o Santo Espírito de Deus, porque eles não conseguem discernir que a sensualidade dentro da igreja, que a sociedade, no meio onde eu vivo, afasta o Santo Espírito de Deus, e eu vou ser um empecilho para que a chuva serôdia caia poderosamente sobre a igreja. Vocês estão percebendo a realidade? Vocês estão percebendo a seriedade? Porque o mundanismo já se alastrou dentro da nossa igreja.
a roupa decotada, a roupa justa, está transmitindo sensualidade, a bel prazer, não só no mundo aí afora, não só na sociedade, mas dentro das igrejas cristãs, inclusive na igreja adventista. Irmãos, não tem como se vestir roupas decotadas, acolchadas, sem transmitir sensualidade. É impossível. A característica principal do modismo quer deixar a ideia de que a pessoa só é bonita se for sensual. É um engano, irmãos. É por isso que hoje impera no mundo o medo. É por isso que hoje impera no mundo o terrorismo. As pessoas se envolvem tanto nas mídias sociais e vem o medo e vem dizendo que você tem que ficar em casa. Você não pode sair na rua, que você vai pegar o coronavírus e você vai ser entubado, você vai morrer. Você tem que ter muito cuidado com esse vírus. E fica propagando medo, medo, em cima de medo. Jesus nos alertou que nos últimos dias o medo vai imperar. Porque o medo, meus irmãos, você abre a sua mente para qualquer vento de doutrina, você não percebe o caminho de morte que você está seguindo. É incrível, irmãos. No meio cristão, é incrível. No nosso meio, o erro imperando e as pessoas não percebem. Irmãos, se nós, como adventistas do sétimo dia, não fizermos esse trabalho de pregar o evangelho de Cristo, como é para ser pregado, Jesus vai trazer pedras para pregar esse evangelho eterno. Apocalipse 14, quando fala das mensagens angélicas, ele fala que esse evangelho eterno é o evangelho eterno. Não é um artigo indefinido, não é qualquer um evangelho. Não é qualquer um evangelho que tem que ser pregado para a nossa igreja adventista. Não é qualquer um evangelho, aquele evangelho que atrai, aquele evangelho que você precisa ser parecido com o mundano para atrair o mundano. Não é esse evangelho. Não é o evangelho que você precisa trazer um teatro para dentro da igreja para atrair outras pessoas. Não é esse. Não é esse evangelho, não é qualquer evangelho. Aquele evangelho que quer trazer a música cheia de rock, né? Cheia de ritmos para dentro da igreja, para atrair o mundão para dentro da igreja, e aí se prospera o mundanismo, achando que com isso a chuva serôdia vai cair dentro da igreja. Não, irmãos, não é assim. Não é parecido com o mundo que o Espírito Santo vai estar sobre mim. É bem claro. Se eu sou parecido com o mundo, não existe Espírito Santo. Não existe, irmãos. É notório isso. O Santo Espírito, por que as igrejas estão mortas hoje? Por que nós chegamos ao estado de Laodiceia? Por que, irmãos? Por que nosso Senhor Jesus está olhando para nós nesse momento e está dizendo assim, olha, estou a ponto de vomitar, estou engoiando. Essa igreja não é uma igreja arrependida, não é uma igreja convertida, não é uma igreja que obedece, não é uma igreja é uma igreja que está cheia de pecados, que seus pecados ainda não foram apagados. Estão achando que quando eu vim, no grande e terrível dia do Senhor, esse povo está achando que vai ser transladado, vai ser ressuscitado. Eu engano, irmãos. Precisamos ser pessoas arrependidas, pessoas consagradas. As pessoas precisam... Eu não preciso sair declarando que sou consagrado. Eu não preciso ser declarando que sou uma pessoa de Deus, que sou uma pessoa cheia de Espírito. Isso é soberba. As pessoas precisam perceber em nós. Como perceberam na igreja primitiva, não, eles estão doidos. Irmãos, Apocalipse 14 fala que esse evangelho vai ser pregado. Ele vai ser pregado a toda nação, tribo e língua. E o juízo de Deus, meus irmãos, muitos estão pregando. Não fique pensando nós,
que não tem um remanescente. Existe um remanescente que está pregando, sim. Um remanescente que nós não conhecemos. Mas esse remanescente está pregando e a chuva está caindo sobre esses remanescentes. E se nós quisermos sermos remanescentes, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que essa igreja é que vai terminar essa obra. Esta igreja é que vai pregar as mensagens angélicas, porque nós, adventistas do sétimo dia, somos esse anjo que está no céu. Somos esse anjo que está no mundo pregando a verdade, que o juízo já começou. Que o juízo já começou. O meu desejo, irmãos, é que nós, como atalaias, adventistas do sétimo dia, Deus olha para nós do alto dos céus e nos escolhe como um povo santo, um povo sacerdotal. Nós somos sacerdotes nesse mundo, irmãos. Nós somos responsáveis por uma verdade que não está sendo pregada, como era para ser pregada, de uma forma magnífica, triunfante. Essa igreja ainda é militante, mas ela vai ser triunfante. Eu gostaria de convidar os irmãos, nesse momento, a pensar um pouquinho sobre o que nós estudamos quando estivermos cantando este hino, o hino de número 61. Vem, Santo Espírito, agora. E vamos meditar nesta mensagem, irmãos. Se verdadeiramente nós estamos inseridos nesse processo de receber o Santo Espírito e fazer com que outras pessoas também recebam o Santo Espírito, aí Jesus possa vir e nos tirar desse sofrimento, deste mundo tão cruel que nos assola. A irmã Ruth vai conduzir agora o hino? Oi? Irmã? Oi, irmão. Oi, irmão Wilton. Tá me ouvindo? Opa, estou ouvindo. A senhora pode conduzir no hino aí 161? Sim, posso. Vem, Santo Espírito, agora. Vou pegar aqui meu hino. Aprendo aqui. Como água ao sedento, traz ao faminto sacia minha alma, faz puro meu coração. Como a brisa suave,
Amém. Irmão Wilton, seu fone tá desativado. Pronto, ativou agora? Pronto, agora Ok, estamos lhe ouvindo. ok. Eu vou agora... o último versículo é o 14:14, né? Depois das mensagens angélicas, né? Os anjos aqui pregarão o evangelho eterno, né? O Espírito Santo vai cair de uma forma tremenda no povo de Deus. Aí está registrado aqui no versículo 14, diz assim, 14:14, e olhei, e eis que uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, lançando a foice e a cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Falando aqui sobre a volta de Jesus. A chuva serôdia, quando cair, a seara já vai estar madura. O povo de Deus selado. E a gente observa de que Jesus, nas nuvens do céu, vai vir com muito poder e muita glória. E somente aqueles que forem fiéis, a gente observa em Mateus 24, aqueles que forem fiéis até o fim, esse vai escapar, porque ele vai ouvir as profecias, ele vai receber o Santo Espírito e vai deixar que o Santo Espírito haja em seu coração. E aí nós vamos ser testemunhas em todas as regiões. Vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e eterno Pai. Muito obrigado, meu Senhor, pelo que aprendemos nesta manhã, cedinho, pelo esse alimento diário da Tua palavra. Nós não merecemos, ó Senhor, mas a Tua misericórdia, meu Pai, ela dura para sempre. Por favor, meu Senhor, não deixe que nós rejeitemos o Teu Santo Espírito, mas que Ele verdadeiramente possa ser o nosso consolador, o motivador, para que essa mensagem da verdade presente possa chegar nos corações que ainda se encontram no engano, que se encontram na escuridão, nas trevas, e que o Senhor Deus possa nos fazer baluartes, mensageiros sinceros da verdade presente dos últimos dias. Nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Agradeço a todos, Amém. viu? Pelo Amém. convite. Foi um prazer muito Irmão grande Wilton, estarmos aqui juntos. prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por ter compartilhado conosco a mensagem. E Amém. nós vamos aqui continuar no nosso costume de fazermos mais 2 orações. Certo. E logo em seguida a gente abre um momento para as considerações. Quem desejar Tá ok. compartilhar o que a mensagem tocou no coração, a gente abre um momento para quem quiser fazer a consideração e compartilhar, tá bom? Tá ok. Então, eu gostaria de convidar quem deseja fazer uma oração agora, mas um voluntário, Sim. Eu posso voluntária. ficar com a minha câmera aberta? Eu Pode, fiz. pode sim. Fique à Posso, vontade. né? Ok. A irmã Terezinha levantou a mão para fazer uma oração. E em seguida a irmã Terezinha, então eu vou fazer a oração cantada. Pode orar, irmã Terezinha. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus eterno, nós te agradecemos por estarmos nesta manhã na tua presença, aqui nesta sala. Nós te louvamos, ó Pai, pela mensagem que o Senhor nos enviaste nesta manhã, nos exortando, Amém. Senhor Deus, nos incentivando, Pai, a permanecermos firmes e fiéis. Ó Deus, muito obrigada. Como o Senhor tem falado a cada um de nós, como o Senhor tem nos convidado, nos chamado, Pai, para uma consagração, para uma santificação, para um reavamento, para uma reforma maior, um preparo, Pai, para nós recebermos a chuva, sermos selados pelo teu Santo Espírito. Muito obrigada.
Quero colocar em tuas mãos o teu servo, Pai, que compartilhou conosco esse pão quentinho, vindo direto do céu. Toma, Pai, a Amém. vida do teu servo em tuas mãos, sonda o coração e a mente dele. O Senhor sabe quais são as necessidades dele. O Senhor sabe, Pai, quais são as lutas dele. Eu peço, Senhor, que o fortalece, o ajuda e o abençoa no seu ministério. Oh, Deus eterno, toma a sua família em tuas mãos, toma cada lar representado, cada família aqui nesta sala, neste momento, Pai. O Senhor conhece as lutas de cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, quais as provações que cada um de nós temos passado, quais a cilada que o diabo tem armado para cada um de nós. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece, nos ajuda, nos batiza, Pai, com teu Santo Espírito. Todos nós, muitos de nós estamos aqui, mães, pais, temos famílias, filhos, pessoas da qual nós estamos lutando em oração pela salvação, pela conversão, pelo retorno deles aos teus pés. Eu peço, Senhor, sonda cada coração, ouve cada oração de cada mãe, cada pai aflito, Pai, que tem clamado ao Senhor pelo retorno, pela conversão, pela libertação, pela salvação dos nossos filhos. E o salva, Amém. Pai. Meu Deus, faz de nós, cada um de nós, instrumento nas tuas mãos, Pai. Nós queremos, nós precisamos de expandir, de levar esta luz, de levar esta mensagem da verdade para outras pessoas, para nossos vizinhos, para as Amém. pessoas que estão do nosso lado, no nosso dia a dia. Dá-nos o teu poder, Pai. Nos usa, nos unge por misericórdia. Pai querido, nós rogamos por essas bênçãos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vem, Espírito Santo, vem transforma o nosso ser, dá-nos tua paz, a luz do teu bem, é o que pedimos. Amém. 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 Então, esse é o momento que nós temos a oportunidade de compartilhar o que o Espírito Santo falou aos corações através da mensagem. Quem quiser falar, fique à vontade, esse é o momento. E nós queremos agradecer mais uma vez a Deus pela mensagem que Ele nos trouxe esta manhã, através do irmão Wilton, que Ele possa continuar abençoando a sua vida, a sua família, e usando poderosamente para levar a mensagem que Ele tem para cada um que estiver ao seu redor. Louvado seja Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Alguém gostaria de compartilhar, de falar? Esse é o momento. Pode levantar a Não, mãozinha. eu queria Se só não puder falar, já que está falar, aberto. Eu queria só sim, fazer pode falar. assim, é como se fosse até um complemento, né? Eu esqueci de falar Aham, que há uma necessidade na igreja de ter uma unanimidade de pensamento, não é? Essa verdade presente, ela tem que estar nos nossos pensamentos com unanimidade. Foi o que aconteceu nos discípulos, né? Eles estavam unânimes, né? Com um só pensamento, com um só propósito, um só ideal, não é? Então, essa unanimidade, amém. né? Isso faz parte também do processo para que a chuva serôdia realmente caia poderosamente sobre a igreja, né? A gente sabe que isso Verdade, vai ser difícil acontecer, mas vai existir um grupo que vai ter um só pensamento, o remanescente fiel, ele vai ter só esse pensamento, né? E eles vão perseverar unânimes em oração. verdade, amém. A gente olhando com os olhos humanos, a gente não sabe como vai ser, né? Mas pela É fé a gente verdade. crê na promessa, né, irmão? Isso é A verdade. irmã Gabi Roque quer falar? Pode falar, irmã. Pode abrir seu microfone. Bom dia, irmãos, e que Deus continue nos abençoando. Quero primeiramente agradecer aí o Espírito Santo de Deus que enviou aí o nosso irmão. E eu fico meditando que como que esse Deus, esse nosso Deus, é um Deus tremendo. Nós não temos palavra para expressar o que é esse nosso Deus. Ontem eu estava conversando com a irmã
e nós temos um grave problema na nossa igreja, que a nossa igreja aqui em Teoflotone, uma que eu frequento, ela é uma igreja que a gente trabalha, faz trabalho missionário, dá estudo, e as pessoas que a gente dá o estudo, vai tudo para outras igrejas. E eu mais uma irmã, ontem nós estávamos conversando, eu disse, irmã, o que acontece na nossa igreja? O que está acontecendo? E ela falou justamente, a gente estava comentando justamente sobre o que o irmão terminou de falar aí, o que nós precisamos ter unanimidade nos nossos pensamentos, irmão, foi? Né? Isso Pensamento. mesmo. Então, o que eu vejo na nossa igreja é algo que eu fico assim, meu Deus, como que nós vamos arrumar para terminar com isso que acontece na nossa igreja? É uma igreja pequena, mas o Senhor, a gente vê que não tem aquela unanimidade. O meu esposo, ele é do ministério pessoal. Quando meu esposo abre uma classe bíblica, vai aquele punhado de gente, mas o diretor do grupo, ele inventa tanta coisa que tira os irmãos que estão focalizados no trabalho missionário. Então, é algo assim que a gente está vendo que é algo espiritual. E a mensagem de hoje, ontem conversando com a irmã, ela falando comigo, Cida, nós precisamos de orar mais. Eu falei assim, mas nós oramos tanto para o trabalho missionário, tem alguma coisa errada dentro dessa igreja. Irmãos, a igreja não vai para frente. E eu choro em casa e pergunto para Deus, meu Deus, me mostra o que está em mim que eu estou atrapalhando a sua obra. Se for eu, me tira daqui então para que essa obra cresça. Então, essa mensagem, ela veio, uma coisa que eu pude tirar dessa mensagem também, é que para nós recebermos, se eu estiver errado, o irmão pode me corrigir, Uhum. que nós só vamos receber o Espírito Santo se nós estivermos em movimento no trabalho. Porque ninguém vai receber o Espírito Santo sentado, prostrado ali na igreja, só né, como diz, papando o sermão. Igual na mensagem mesmo fala que, né, primeiro nós temos que ir a Jesus e depois ir pregar, né? O vinde vem primeiro do que o ide. Então, eu quero agradecer muito a Deus, o irmão que foi usado aí pelo Espírito Santo, e eu peço vocês, orem pela igreja do Eucalipto em Teoflotone, para que Deus possa tirar, meu corpo chega a estar arrepiando aqui, esse espírito imundo que está atuando nessa igreja, irmão. Não tem como. A gente dá o estudo, as pessoas entendem. Mas é aquele, sabe? É uma coisa, ontem eu falando com a irmã, tem um trem aqui, tem um demônio atuando dentro dessa igreja. Não tem lógica, irmão. Não tem lógica. Vai dando aquela canseira na gente, que eu falo assim, meu Deus, eu vou ficar aqui não, vou sair. Eu falei com o meu esposo, não vamos sair, não, nós vamos continuar e Deus vai mostrar para a gente o que está errado. E nós precisamos tirar esse medo que o Senhor falou. A gente fica com medo, às vezes, de falar a verdade. E se qualquer coisa que a gente fala, né, já fica. Então, eu peço a vocês que orem. E obrigada, irmão, por essa mensagem, por o Senhor ter sido usado. Amém. A palavra realmente, como as irmãs falam. A boca foi do Senhor, mas a palavra foi o próprio Espírito Santo de Deus que usou a boca do Senhor. Eu queria um Amém. conselho. O que nós podemos fazer para a igreja do Eucalipto? Amém. Amém. Deus nos abençoe. Né? E ore por nós, ore pelo meu esposo, por mim. Né? E eu pedi o Espírito Santo de Deus, me ajuda, me mostra o que está de errado em mim, que eu possa converter, deixar, né? E arrepender. Eu não quero ser uma pedra de tropeço da igreja do Eucalipto. Me ajude. Essa é a minha consideração. E peço a Deus que nós estejamos da igreja do Eucalipto. Que em breve nós teremos Deus notícia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Gabi. Nós
Agradecemos também mais uma vez ao irmão Wilton e convidamos ele para outras vezes que for possível também compartilhar Amém. outras vezes a mensagem aqui conosco. Será um E prazer. agora a irmã Helenice levantou a mão. Pode falar, irmã Helenice. Bom dia a todos, meus irmãos. Bom dia a todos. Como nosso Deus é misericordioso de trazer tantas vezes mensagens de advertimento, mensagens de despertamento para a nossa igreja, né? Louvado seja o nosso Deus por ter instrumentos como o irmão Wilton, trazendo mensagens tão poderosas, né? Que nós precisamos compreender a fundo o que Deus está nos chamando, está chamando a sua igreja para despertar. Porque a chuva serôdia está para descer. E nós precisamos estarmos preparados, né? E a minha consideração está no mesmo verso aí de Judas, onde o irmão leu, né? E eu vou repetir aqui, ele diz assim, são estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Queridos, nós estamos em tempo de buscarmos aquilo que Deus quer nos dar de melhor. Deus tem nos levantado para sermos os atalaias, mas nós estamos ainda adormecidos, nós estamos de braços cruzados, nós estamos achando que não é o tempo de nos, com tantas mensagens, com tantos acontecimentos, com tantas mensagens de nos advertindo, nos chamando, ainda assim estamos aí adormecidos, né? E como o próprio irmão falou, que Jesus disse que está a ponto de vomitar, como está lá em Apocalipse 3. Isso é muito sério, nós precisamos compreender a fundo, nós precisamos levar a sério aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, né? E falando aí, ainda no verso 9, onde fala de divisões, nós vimos ali em Provérbios 6 o que Deus nos fala, né? Dos seis coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. E a sétima, aqui ele discorre as 6, e a última ele diz, o que semeia contendas entre irmãos, divisão. Queridos, só haverá unidade quando nós, pela misericórdia do Senhor, sermos alcançados a ponto de olhar para o irmão e não que está com algum problema, que está em pecado, que está tendo algum problema dentro da igreja, e em vez de nós causarmos ainda desunião, continuar com essa praga dentro da nossa igreja, nós simplesmente levarmos o antídoto da unidade. Então, nós precisamos nos alertar, porque o Salmo 15, que é o Salmo dos cidadãos do céu, fala a mesma coisa. Ele fala aqui as características do cidadão do céu. E ele diz aqui, no verso 3, ele diz assim, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, contra o seu próximo. Queridos, nós precisamos nos despertar. Nós não devemos estar dentro da igreja fazendo aquilo que o arqui-inimigo de nossas almas quer, a divisão, mas sim nos unirmos a cada dia, buscarmos unidade, buscarmos, sim, clamando a Deus por arrependimento, por essas condições que foi aqui tão claramente discorridas aqui no que o irmão Wilton falou. Nós precisamos buscar arrependimento, todos os dias nós precisamos pedir a Deus, Senhor, qual é o pecado que eu ainda não confessei? Qual é o pecado, Senhor, que ainda está oculto, que ainda impede, Deus querido, do teu poder vir a minha vida? Cada um de nós precisamos clamar a Deus pelo Espírito Santo, mas precisamos levar em conta essas condições. Então, essa é a minha consideração, que nós, como igreja, possamos a cada dia clamar a Deus pelo Espírito Santo, mas antes, clamarmos a Deus por arrependimento, por verdadeira conversão, para que a verdadeira conversão nos traga obediência ao assim diz o Senhor, e não assim eu compreendo, assim eu acho da sua palavra. É o assim diz o Senhor. Nós precisamos estar claro diante, ter isso claro, essa mensagem clara em nossa mente,
nos nossos últimos dias, porque estamos verdadeiramente nos últimos dias. Isso é claro para todos nós. Então, que pela misericórdia de Deus nós possamos despertar e que nós possamos estarmos preparados para sermos a igreja triunfante. Amém. 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 Muito obrigada, irmã Lenice, pelo seu comentário. É muito importante mesmo esse ponto, né, da unidade e do Espírito Santo que nós precisamos, né, clamar. Tem mais alguém que levantou a mão aqui? A Giane. Pode falar, Giane. Bom dia a todos. Eu estou aqui quase para sair, mas quis ouvir um pouquinho mais. Gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, né? E ao irmão Wilton por ter trazido essa mensagem. Amém. Louvado Veio seja dar Deus. uns tapinhas na nossa cara, né, irmão? Para ver se desperta. É o Porque Espírito. assim, a gente quer chamar a atenção das pessoas, mas Deus quer primeiro chamar a nossa atenção, né? É verdade. E, como a irmã Helenice disse, quem primeiramente precisa de arrependimento somos nós. Às vezes a gente pensa que está tudo direitinho na nossa vida, mas 99% salvo, não, 99% quase salvo, mas é totalmente perdido, né? Um pecadinho, hoje me enviaram uma mensagem que também foi um puxão de orelha, que está em Mensagens aos Jovens, capítulo 23. Diz que a corrente, ela pode estar perfeita, uma corrente, mas se ela tiver um dos componentes da corrente fraco, a corrente está fraca, ela vai se romper. Se a gente tiver um pecadinho acariciado, e o irmão tocou em um dos, não vou nem dizer a palavra pecado, fraqueza, em mim, que é o medo, né? Que faz tempo que eu estou lutando contra ele, e às vezes a gente pensa que venceu, mas ele vem com toda força, e como o irmão disse, o inimigo, ele usa isso. A gente pode estar, como diz, espiritualmente preparado, mas a carne é fraca. Ontem eu fui fazer uma visita com a Irani, nós fomos em um bairro, que quando nós entramos no bairro, nós não imaginávamos que era um bairro pesado, né? Eu senti aquele medo subir dentro de mim. Eu disse, Senhor, cadê a minha fé nesse momento, né? Mas eu louvei a Deus que deu tudo certo, nós ainda distribuímos os livros, ainda fizemos a visita que Deus nos comissionou a fazer, e nós temos que enfrentar primeiramente a gente mesmo, crucificar o eu, né? E essa parte que o irmão falou também, de Judas, verso 19, eu nunca tinha me atentado, e é algo que nós precisamos combater, primeiramente em nós, né? Não adianta a gente tirar o cisco do outro quando a trave está no nosso olho ainda, né? Só assim Deus vai poder nos usar, né? Pois então, é essa a minha consideração. Muito obrigada, irmão. E com Deus. Bom dia. Amém. Nesse momento, então, não havendo mais nenhuma mão aqui, eu vou convidar a irmã Helenice, se ela puder fazer a oração final. Hoje a pessoa escolhida para a gente orar é a Késia. E aí vamos lembrar, né, de colocar a Késia nas nossas orações hoje, no dia de hoje. E eu peço à irmã Helenice também para poder estar orando por nós agora, para finalizar. Você pode, irmã Helenice? E a Késia pode, se quiser fazer algum pedido especial também, pode falar ou colocar aí no chat, que nós estaremos orando. Eu tenho Eu um não- pedido especial. Sou eu, Pode né? falar. Késia? É isso, você mesmo, minha querida. Fiquei pensando, senti outra Késia aqui. Uhum. Meu pedido especial é que eu quero amar a Deus acima de todas as coisas. Essa é a minha grande luta. Amém. É isso. Amém. É a nossa. Podemos orar? Podemos. Pronto.
Aos que puderem, vamos ficar de joelhos, né? Oremos. Santo Deus, poderoso Pai que estais nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia, Senhor, onde tu nos alimenta, Deus querido, logo ao amanhecer. Onde tu nos traz, Senhor, ensinos, instrução, nos adverte, nos traz, ó Deus, clareza daquilo que tu quer para a tua igreja. Pai querido, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs, pelo teu poder do Espírito Santo, vem, ó Deus querido, para cada um de nós nos mostrar, Deus, que são ainda, Senhor, os pecados que ainda não confessamos. Aqui está uma pequena parte da tua igreja, Senhor. Estamos aqui humildemente, Deus querido, de joelhos para te pedir, Senhor. Vem sondar cada coração aqui. Vem examinar, Senhor. Vem ver quais são os caminhos, Senhor, que ainda não conduzem a ti. Ó Deus, pelas tuas misericórdias, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a confessar, nos dar o arrependimento, porque o arrependimento não vem de nós mesmos, Senhor, é o teu Espírito Santo que nos dá. É o teu Espírito Santo que nos convence que somos pecadores e que necessitamos do nosso Jesus, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Vem, ó Deus, mais uma vez. Vem sondar cada coração. Dá-nos o arrependimento, Senhor, por favor. Dá-nos, ó Deus, lava-nos com teu sangue, nos purifica, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, para que só assim, Senhor, nós possamos falar, Senhor, com intrepidez da tua palavra, para que nós possamos testemunhar, Deus, daquilo que tu tens feito em nossa vida e daquilo que tu quer fazer na vida daquele que iremos levar a tua mensagem. Ó Pai, primeiramente a tua igreja necessita, Senhor, necessita do arrependimento genuíno, necessita, Senhor, da unção do teu Espírito Santo. Nós estamos esperando, aguardando a chuva serôdia, mas não será possível se nós continuarmos, Senhor, de braços cruzados, dormindo, Senhor. Desperta a tua igreja, Deus. Desperta o teu povo, Senhor. Por favor, ó Deus. E mais uma vez, Senhor, queremos te pedir hoje, nesta manhã e durante todo esse dia, pela nossa irmã Késia. E o pedido dela, Senhor, é o pedido talvez de todo o coração aqui, que é de te amar, de amar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor. É te amar, só te amar. Ó, Senhor, toma ela em tuas mãos, tu sabe quais são os seus anseios, quais são o que é necessidade para ela, Senhor. Quais são as suas necessidades? Tu sabe todas, ó Deus. Toma ela em tuas mãos nesse dia, nós queremos clamar pela vida dela. Queremos pedir que o poder do teu Espírito Santo seja sobre ela, sobre a sua casa. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, te buscar. Que nós possamos ser verdadeiramente adoradores, porque é esses que tu estás procurando. Que nós possamos, Senhor, nos render à tua vontade, não só neste dia, mas em todos os dias de nossas vidas, até a breve vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós também queremos, Senhor, neste momento, colocar o irmão Wilton e a sua casa em tuas mãos, pedindo, Senhor, as tuas bênçãos sobre ele e sobre sua casa, sobre cada um, sobre seus filhos, sobre sua esposa, Oneida. Cuida deles, ó Deus, faz por eles aquilo que a igreja não pode fazer. Por favor, Senhor, dá a eles o perdão dos seus pecados. Cuida deles, ó Deus, nos caminhos, nas veredas da justiça, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Queremos te agradecer pelas tuas bênçãos sobre a tua igreja, sobre esse povo, Senhor, e pedir, ó Deus, mais uma vez, que as tuas misericórdias, que o teu amor e o teu perdão
seja, Senhor, real em nossas vidas. É o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, ó Deus, no nome do poderoso e eterno teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos finalizar agora com o hino e nos despedir ouvindo o hino. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos. É a consagração. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos ao orar. Vem, com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem como água ao sedento. Traz ao faminto o pão. Vem e sacia minha alma. Faz puro meu coração. Vem como a brisa suave. Vem com o teu esplendor. Enche-nos com teu amor. Dá-nos alegria e vigor. Oh, vem Espírito Santo, bom, meigo consolador. Vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Amém. Que todos tenham um bom dia na presença de Deus. E nesse momento vamos encerrar a sala. Até amanhã.